Olá, eu não sei quem é que está me assistindo, mas eu não sei você, mas domingo sempre me pareceu um dia muitas vezes difícil de atravessar, né? Porque parece que o tempo está correndo. Na sexta aquela ansiedade, aquela expectativa, né, do descanso. Quando dá sexta de noite, você sabe que, para quem não trabalha sábado, claro, né? Você sabe que vai ter aí uma folga, uma pausa daquele ritmo, daquela rotina, daquele tempo cronometrado. E no sábado, para quem não trabalha no sábado, claro, é um dia que talvez haja uma folga maior, né? É um dia onde geralmente se faz coisas com menos preocupação, pelo menos assim eu imagino e penso. Agora o domingo é uma expectativa pelo recomeço da rotina, do tempo cronometrado, muitas vezes daquilo que está nos cansando, né? Aquilo que está sendo pesado pra gente. Então, domingo, muitas vezes é assim, um dia de atravessar, né? Eu já li em alguns lugares, na literatura, né? Em alguns momentos tem essa ideia de que aquele sentimento de domingo à tarde, né? Aquele sentimento do, do dia acabando, chegando à noite e a expectativa, a ansiedade pela semana que começa, né? E eu fico pensando, né? De alguma forma também no domingo a gente tá com o tempo meio correndo, meio atento, né? Que horas são, que horas eu vou dormir, amanhã tem que acordar cedo. A gente fica muito regulado, né? Nessa agenda já pré-estabelecida que precisa ser cumprida e muitas vezes não dá para cumprir tudo, atender muitas demandas, né? Acho que o trabalho talvez seja o que mais ocupe a nossa vida, para nós que trabalhamos, temos essa oportunidade. E as relações com os outros, com as pessoas que convivem com a gente, muitas vezes acaba ficando em segundo plano, né? Daí você vê aí o quanto o trabalho ele tem um lugar na nossa vida de poder de tempo, né? O poder que ele tem de fazer com que a gente viva de acordo com o tempo que a gente passa nele, no trabalho, né? E muitas vezes é um trabalho que não tem um tempo determinado, não tem um horário fixo. E pensando assim, muitas vezes são trabalhos que não recebem a remuneração que seria digna, que seria compatível com esforço, energia, investimento feito. Investimento de corpo, investimento de mente. Então, não é à toa, né, que a gente fica meio que esperando esse intervalo. E nisso nossa vida vai se tornando cumprimento de horários de tarefas com pequenos intervalos. Né? O sentido da vida se dá então nesses intervalos, que tem tempo cronometrado para acabar também. É claro que você vai dizer, mas como poderia ser, né? É assim que as coisas funcionam. A gente precisa de dinheiro para comer, para viver, para se vestir, né, para se divertir. E a gente tem que trabalhar. Quem pode, né, quem tem estrutura psíquica para isso, oportunidade para isso, a gente pode trabalhar. A gente deve trabalhar, né? A questão é que muitas vezes não há escolhas, né? E é muito engraçado que a gente acha natural como isso é dividido, né? A gente pensa, pô, eu trabalho 5 dias por semana, então 2 de folgas tá bom. E não necessariamente isso é natural, né? O mundo não... Quem que determinou isso, né? Que a gente tem que trabalhar 40 horas semanais, no mínimo, né? Eu não tô contando aí horas extras, e o tempo, muitas vezes, no trajeto até o trabalho, que é penoso, sofrível, especialmente no contexto de São Paulo, né? Quem mora nas periferias, nas extremidades, sabe o que é chegar no centro de São Paulo todo dia, pegar trem lotado todo dia.
e aquela sensação de já chegar no trabalho cansado, né? Então, é muito tempo que a gente dá ao trabalho e muito valor que a gente dá ao trabalho. Claro que o trabalho tem seu valor, obviamente, mas a nossa cultura, muito no senso comum e muito, não só, né, mas muito assim, sei lá, na classe trabalhadora mesmo tem a supervalorização do trabalho, né? E é compreensível porque se você passa a maior parte da sua vida trabalhando, você vai se organizar de algum modo para que aquilo seja precioso para você, seja uma fonte de reconhecimento. Só que é muito curioso que eu percebo que às vezes essa supervalorização do trabalho, ela tende de alguma forma a se adaptar àquilo que nos é colocado, né? Então, eu me vanglorio, a ideia é assim mais ou menos, eu me vanglorio pelo quanto sou explorado, sabe? E eu não entendo bem que eu sou explorado. Eu acredito que essa exploração é natural e ela vai dizer da minha capacidade humana e até da minha moralidade mesmo, né, do meu caráter. Eu sou um trabalhador, logo eu sou uma pessoa respeitável. Isso é muito presente, não sei se vocês percebem, mas tem muito essa ideia do trabalhador e do vagabundo, né? O vagabundo é aquele que de algum modo não andou na linha. E nessa ideia não se leva em conta fatores sociais, ambientais, psíquicos e a própria lógica do trabalho, né? Então o trabalho é muito legal, o trabalho é muito bacana, mas quando se torna coercitivo, né, no sentido de você estar numa situação só de exploração, pouca satisfação, pouca remuneração, se torna um problema. Né? Eu acho que um dos grandes fatores de sofrimento hoje que eu vejo, inclusive, no meu trabalho, está diretamente ligado ao trabalho, diretamente, indiretamente. E não se questiona isso, né? E o mais maluco, assim, é que não é só o trabalho em si, mas a forma como as pessoas vão entendendo o que elas são e o que elas devem fazer. Geralmente dentro de uma lógica de produção, de produzir alguma coisa, todo o tempo, né, voltando no tempo, da questão do tempo, todo o tempo ele deve ser usado para alguma tarefa produtiva. Eu não posso descansar, né? Eu acho que isso está muito presente hoje. E isso é muito complicado e problemático, né? Eu acho que não à toa aí a gente tem visto o aumento dos casos de burnout, né? Que é essa doença, vamos dizer assim, ocasionada pelo excesso de trabalho, pela lógica de trabalho. Então, lembrando aqui uma coisa, né, que talvez falando dessa supervalorização do trabalho e dessa vangloriação pela exploração, sabe? Me vem muito aquela frase, né? O trabalho edifica o homem. E eu vi em algum lugar, eu estava lendo, que essa é uma das frases usadas pelo partido nazista de Hitler, né? Então, se você parar para pensar, essas frases, essas ideias, esses imperativos, eles têm uma origem, uma função e a gente precisa trabalhar, com certeza, mas o quanto a gente adere a essa lógica e o quanto a gente acredita nessa lógica é a questão, né? Eu acho que a vida não pode ser só medida pelo trabalho e a gente precisa viver além da contagem do tempo, viver além dos intervalos cronometrados, né? Isso é muito mais poderoso que nós, claro, mas é preciso que cada um tenha um pouco de noção disso e pense melhor sobre isso, porque de um em um se faz um todo, né? Se faz um, sem um todo, mas um coletivo, né? Uma ideia coletiva de pensamento. E claro, né, para acabar aqui, que é uma questão bem ampla, mas é que eu estava pensando nisso, é que são poucas pessoas que encontram no trabalho uma satisfação ou conseguem inserir o trabalho como algo inerente à sua vida, né?
No meu caso mesmo, eu me considero assim, eu me encontrei dentro da psicologia, da filosofia, e isso vai além dos áreas de trabalho, né? Eu estou sempre pensando como. Mas não são todos que têm essa oportunidade, né? Então, é muito complexo a gente medir o valor de um humano e acredito que isso não deve ser feita unicamente a partir da sua força de trabalho e sua capacidade de exploração, de ser explorado, né? A gente precisa pensar outros sentidos e outros valores para a humanidade que não seja tão atrelada à lógica de trabalho, porque senão já está acontecendo, as pessoas adoecem, morrem sem se dar conta disso tudo, né? Então é isso aí.